bem? Meu nome é Renata Nascimento do canal Comece por Você. Hoje tá maravilhoso esse vídeo aqui. Eu, se fosse você, não deixava de assistir. Se você não assistiu o vídeo anterior, que falamos sobre terapia familiar sistêmica, tá gravadinho, corre lá que dá tempo de assistir aquele e acompanhar esse. Ou assiste esse e depois vai lá para que você entenda um pouquinho melhor sobre os meus convidados. George e Jussiane, tá maravilhoso esse assunto e vamos continuar hoje, tá bom? Então não deixe de estar aqui comigo. Roda a vinheta! Ai, que delícia! O segundo round. Então vamos aqui falar mais, entender mais. Eu quero muito saber cada etapa desse assunto. Eu acredito que não sou eu, porque eu trago sempre assuntos que interessam vocês aí de casa, que tá aí, que vai assistir nesse momento, assim que sair o vídeo, quem vai assistir depois, não importa. É um assunto maravilhoso, isso eu posso te garantir. E com os melhores também, né? Então, no vídeo passado, que esse casal maravilhoso se apresentou, falou para nós sobre o que é a terapia familiar sistêmica. Eu tô falando pausadamente porque até para mim isso é novo e acredito que não seja só para mim, né? Então, hoje nós vamos pro segundo round com algumas perguntas aqui, tá bom? Então, a pergunta é sobre os benefícios dessa terapia. Então, assim, a terapia familiar, ela traz muitos benefícios para a família como um todo, porque ela trata a família em si. Então, assim, quando a pessoa tá com dificuldade no relacionamento, casamento, criação de filhos, onde você vê uma situação que você não tá conseguindo dar conta, que você não sabe mais o que fazer, a terapia familiar te ajuda muito a entender como funciona essa dinâmica familiar, o que você pode fazer para melhorar, porque a terapia familiar, ela vai injetar saúde nesses relacionamentos, vai ver a situação da dinâmica familiar, ver o que pode ser mudado, o que pode ser feito para que isso possa ser melhorado. Então a terapia familiar, ela contribui muito para as famílias como um todo. Ela não é uma terapia feita individualmente, ela sempre vai ser feita com a família, pai, mãe, filho, todo mundo que está ali convivendo com algum problema, que está causando algum tipo de conflito, algum tipo de adoecimento, que você não consegue sozinho. Então, assim, peça ajuda, porque a terapia familiar vai fazer muita diferença nessa dinâmica familiar. E diferente de outras abordagens, a terapia familiar, ela tem a seguinte preocupação: entender o que acontece, por que acontece e como a família pode ajudar com que esse problema que está sendo apontado hoje seja entendido, resolvido e não mais repetido. A abordagem que a gente utiliza, ela é da terapia breve. Então, em 8 sessões, nós temos resultados muito bons com a família, com sessões de até 2 horas, do qual a gente vai conversar com a família, entender quais são os problemas que eles nos trazem, o que levou a família a entender que isso era um problema e como cada um pode trabalhar a sua parte dentro desse contexto para que haja uma melhora no todo. Que incrível, né? Então, pelo que eu entendi, essa terapia ela tem um começo, o andamento do processo e tem um tempo, o fim. Isso. É isso mesmo? Isso que é legal, porque a maioria dos tratamentos terapêuticos, às vezes você vai com uma questão e você não sabe quando vai acabar, quando você vai ter alta. Na terapia familiar, não. A pessoa vem com essa situação que é a situação problema, que se dá nesse ambiente familiar, e ela elege esse problema durante a terapia. Ó, a gente quer resolver a questão de dinâmica familiar, de conversar, de relacionamento. E a gente vai trabalhando ao longo dessas 8 sessões, tem começo, meio e fim. E é uma parceria que a gente faz com a família, porque a família também tem que estar engajada nesse processo, né? O terapeuta está ali para auxiliar, para enxergar como funciona essa dinâmica familiar, mas a família também vai ter tarefas para fazer, vai ter que querer, né, sair desse lugar que ela está para ter mais saúde nessa dinâmica familiar. E entendendo sempre que a família precisa participar. O terapeuta sozinho não é capaz de fazer qualquer tipo de mudança se a família não comprar a terapia. Não é o terapeuta que vai fazer o milagre da situação, né? Isso, tem até uma brincadeira que é: se a família tem 3 pessoas mais o terapeuta, são 4 contra um problema. Mais força, justamente, né? Agora, se a família se juntar ao problema, são 4 contra o terapeuta. Então, nós não temos muito o que fazer. Se a família não comprar conosco que há possibilidade sim de melhora daquele problema, estamos em uma dificuldade. Mas uma vez que a família compre, participe conosco de tudo aquilo que vai ser abordado ao longo dessas 8 sessões, pode ter certeza que haverá melhora. Que magnífico isso. Eu tenho uma pergunta que não tá aqui, essa pergunta. Essa pergunta é da Renata mesmo, que eu acredito que seja de alguns dos que já me acompanham, tá bom? Então eu vou fazer essa pergunta aqui.
essa terapia familiar, a gente sempre quando a gente fala família, a gente trata pai, mãe e filhinhos. E vocês me trouxeram aqui que é todos os envolvidos Sim. que estão dentro daquele ambiente familiar, Sim. daquela casa. Então vamos supor, se a gente sabe que em alguns lares não é só o pai, mãe e filhinho. Existe enteados, existe enteadas, existe o cunhado, né? Vovó, O vovó, né? Que tá muito nesse patamar, eu creio que os lares de hoje em dia, porque estamos durando mais, Sim. que bom, mas também tem esse novo cenário. Então todos ali envolvidos passam por essa terapia. Sim. Sim. Inclusive essas novas formações familiares, né? Hoje a gente vê muitas mães solos, pais solos, casais homossexuais. Então, assim, todas essas composições familiares. Todo mundo que estiver envolvido nesse ambiente familiar e tiver algum problema, seja problema de vício, criação de filhos, questão de aprendizagem da criança. Então, todo mundo que está envolvido ali nessa questão familiar, que está adoecendo a família, vai participar, seja irmãos. Então, pode ser 10 pessoas, 5 pessoas, 2 pessoas. É todo mundo que tá ali nesse ambiente familiar que de alguma forma tá adoecido. Então, vem todo mundo pra terapia e a gente vai conversar com todo mundo. A gente vai entender como funciona essa dinâmica familiar, vai ver como tá o sistema e vai identificar, né, quais são os padrões que estão adoecendo a família, quais comportamentos, né, não são legais. Porque, assim, a gente carrega conosco muitos comportamentos que vêm da nossa infância, né, da nossa família. Então, a gente carrega tudo isso de bagagem. Então, quando a gente forma uma família, tudo isso vem junto. Vem junto no pacote. E às vezes isso acaba confrontando, bate de frente, né? Cada um é individual, cada um teve a sua criação, teve os seus valores. E quando junta a família, né, mais pessoas, vai ter divergência, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Então, assim, na terapia familiar a gente consegue identificar esses padrões. A gente faz também um trabalho que chama com genograma, onde a gente vê toda essa família por trás, né? Os pais, os avós, os bisavós, os filhos, os netos. Então a gente consegue identificar vários padrões familiares. E quando a gente mostra isso pra família, quando ela identifica, né, padrões que muitas vezes adoece, quando tem muitos casos, por exemplo, de vício na família, de separação, divórcios, enfim, a gente consegue identificar isso na terapia. Isso às vezes é transformador pra família, quando ela identifica, né, determinados padrões, isso dá muito resultado. E nessa situação toda, o que a gente precisa colocar? Todo problema tem solução, certo? Não existe problema insolúvel. Todo mundo pode sim ter uma qualidade de vida familiar melhor, depende apenas da pessoa tomar a iniciativa de procurar ajuda. Quando você estiver numa situação do qual você não consegue mais lidar, peça ajuda, tá? Você procure por ajuda, não tente você sozinho, às vezes, resolver algo que está além de você. Existem pessoas que trabalham justamente para isso, para ajudar com que outras famílias voltem a ter uma qualidade de vida melhor. Ai, que delícia! Já quero essa ajuda. Eu consigo uma família, igual vocês estavam falando, né? Que tem algum membro com algum vício. Ela consegue, um exemplo, o filho que tem um vício, o pai e a mãe conseguem só eles começar a terapia, porque às vezes pode ter alguma resistência de algum membro. Eu consigo começar uma terapia mesmo que um membro seja resistente? Então, assim, por exemplo, se é um caso de vício, o filho às vezes não quer participar, mas isso está gerando conflito no casal, a terapia pode ser feita para fortalecer esse relacionamento dos pais, para ter mais limites com o filho, para saber como lidar com toda essa situação. É claro que se eles quiserem resolver o problema específico do filho, o ideal era que o filho participasse junto, mas assim, só do casal procurar ajuda para se fortalecer, já ajuda pra caramba, porque assim, fortalece o casal como marido e esposa e vai fortalecer também como pai e mãe. Pra eles saber como lutar contra isso, como eles apoiar o filho, porque o amor, ele põe limites. O amor, ele educa, né? Você busca ajuda, mas também tem as suas responsabilidades. E o casal precisa se fortalecer muitas vezes como marido e esposa, antes de querer ser pai e mãe. Então isso também é transformador, mesmo que às vezes o filho não queira participar, ou algum outro membro que tá gerando esse conflito na família, se ele não quiser participar, ok. Mas se vem o casal, se vem o filho, já ajuda, porque a pessoa já vai entender a dinâmica dessa família e já vai contribuir para que haja mais saúde na família. E assim também, a gente não muda o outro, né? A gente consegue mudar a nós mesmos. Então assim, se a família vem buscar ajuda, um casal que tá tendo muita dificuldade com o filho, por exemplo, a gente consegue trabalhar esse casal para fortalecer esse vínculo de casamento e depois fortalecer o vínculo como pai e como mãe. Então assim, a gente muda a nossa postura, a nossa atitude, que às vezes contribui para o adoecimento de outro membro. Então quando a gente identifica essas questões, já muda muito a dinâmica familiar e já contribui para essa família ter um pouco mais de saúde.
Ai, que delícia, né? Um lar saudável é um lar, até clichê essa frase, né? Mas um lar saudável é um lar feliz, né? Eu acredito que nós estamos sempre nessa terra buscando algum tipo de felicidade. E a nossa casa é o nosso refúgio, né? E a gente quer tanto encontrar dentro da nossa casa a paz, né? O amor, a união. E às vezes os nossos lares não é isso, né? E aí a gente se entristece, muitas pessoas adoecem, aí vem a ansiedade, crise de ansiedade, só de saber que vai voltar para casa, acabou o expediente do trabalho, eu vou ter que lidar com aquilo, né? Então, é também sobre isso. Tô certa ou tô errada? Sim, quer falar você? Vamos lá. Essa é uma das situações que a gente tem visto e vivido muito nos tempos atuais, depois da pandemia, por exemplo. A pandemia foi uma prova de fogo para muitos casais. Muitos casais. Porque eles tinham uma vida que ela funcionava muito bem, eles se vendo 40, 50 minutos no máximo, e cada um vivendo a sua vida. Quando o casal foi colocado para conviver dentro do mesmo ambiente por horas, e essas horas se transformaram em dias, que depois se transformaram em meses, que se transformaram em anos, muitos casais não resistiram porque aquilo que os unia não existia mais. O casal não era mais aquele homem ou aquela mulher que se preocupavam um com o outro, cada um foi vivendo a sua vida. E da forma como nós fomos cobrados, da forma como nós fomos colocados para fazer o que tínhamos que fazer, muitos não resistiram. E o que acabou acontecendo? As pessoas procuraram qualquer tipo de subterfúgio. Alguns procuraram álcool, outros procuraram pornografia, outros procuraram se separar mesmo porque não aguentavam mais viver sob debaixo do mesmo teto. Por quê? Ao invés de tentar procurar o que é melhor para o casal, procuraram o que era melhor individualmente. E isso não tem o que ser feito. E assim, também a dinâmica hoje das famílias, por conta de tecnologia e entretenimento, tá muito diferente, né? Então, às vezes, você ali na terapia familiar, às vezes, só de você colocar, às vezes, uma tarefa para uma família, de fazer pelo menos uma refeição junto à mesa, de conversar, de saber como foi o dia um do outro, isso já gera mudança na família e na dinâmica familiar. Então, às vezes, são coisas simples, mas a família ali na correria, na dinâmica, às vezes, não percebe. E por isso que é importante pedir ajuda. Então, às vezes, um membro adoece, às vezes, uma criança tá tendo uma dificuldade escolar, tá tendo um comportamento rebelde, às vezes, é um reflexo da dinâmica familiar que tá disfuncional. Então a terapia familiar ela vem para agregar, né, esse valor, para identificar esses padrões que estão adoecendo a família e resgatar um pouco desse diálogo familiar, dessa companhia, de conversar, de sentar à mesa. Então a terapia familiar ela contribui muito, né, para essa família ter mais saúde e ter mais diálogo também dentro dessa dinâmica familiar. Ai, que delícia! Olha, eu ficaria horas e horas e horas aqui gravando para trazer para vocês, mas eu sei que esse vídeo vai ficar já um pouquinho comprido, e se ficar mais, vocês vão falar que tá cansativo. Então, por hoje, nós vamos parar por aqui, por hoje, porque nós temos sim já pautas e pautas aqui para trazer com esse casal maravilhoso. Quero muito que vocês acompanhem a rede social. Vocês querem deixar aqui conosco, para eles? Qual é a rede social de vocês? O Instagram da gente é @mosaico_familiar. Sigam a gente no Instagram, a gente sempre está postando conteúdos voltados à terapia familiar. E caso alguém queira entrar em contato com a gente, nosso telefone é 11 9 6044 5458. Eu estarei deixando aqui embaixo, tá bom? Nos comentários. Então, se te interessou, quer conversar, procure eles. Eu tenho certeza que o retorno será maravilhoso, né? Procurar ajuda não é ruim, procurar ajuda não é feio, procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Eu falhei, eu não consegui. Muito pelo contrário. Procurar ajuda é entender que sozinho ou sozinha você não conseguiu, mas em conjunto iremos conseguir. Então não tem problema nenhum sobre isso, tá bom? Então é isso que o canal queria trazer, um pouquinho mais, e tem muito mais a ser falado, tem muito mais a ser abordado aqui. O canal vai trazer eles novamente aqui, então acompanhe eles na rede social. Eu quero muito que vocês acompanhem. Tem uma frase essa semana que eu fiquei assim, eu li, peraí, voltei de novo, eu fui 4 vezes, que foi muito, eu ouvi naquelas frases o meu amigo George falando: se você não quer isso, não case. Se você não quer aquilo, não case. E é verdade, às vezes a gente procura relações que nos adoecem, tá? Seja no trabalho, então não faça. Às vezes é só pra você colocar assim, às vezes um stop. Casou, tá tendo problema? Procure esse casal, tá bom? Procure o casal, seja ele qual o problema for. Porque às vezes eu tô falando aqui pra uma mãe que tá tendo problema com o filho, que se separou, ou até mesmo um pai, né? Às vezes a gente sempre joga que a mãe procure. Pai, se você se separou e sente essa necessidade de procurar esse casal para entender o que está acontecendo, entender o que é melhor,
um caminho, procure esse casal, porque também esse assunto é para você, tá bom? Então, muito obrigada, quero muito agradecer, né, a aceitação desse convite, de estar aqui comigo, de estar falando para eles lá do outro lado, o quão importante é a terapia familiar, que vocês estudam muito sobre o assunto, tá sempre falando, né, com as pessoas a importância da terapia familiar sistêmica. Eu gostei muito em saber que ela existe começo, meio e fim, né, que ela não fica muitas vezes o que é uma terapia convencional, que você vai lá, fala, e gera até uma ansiedade do fim, né, gera essa ansiedade de qual é o resultado. O resultado também está dentro de você. Então, busque essa ajuda, tá bom? Muito obrigada, casal. A gente que agradece a oportunidade. Um beijo, até a próxima. Tudo de bom.